Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o BlueLink. Tô vendo aqui hoje fazer um vídeo falando um pouco sobre o mundo aberto do Mario Kart World, que eu tô vendo que tem muita gente que critica o mundo aberto desse jogo, falando que é vazio, não tem muita coisa que fazer e por aí vai. E essa não é bem a experiência que eu tô tendo com o jogo, mas eu tô tendo uma experiência diferente do mundo aberto do que o pessoal tá falando. Então eu queria dar um pouco da minha opinião e meus tipo, 2 centavos aí do que eu penso do mundo aberto do Mario Kart World. Bom, então vamos lá. O pessoal tá reclamando aí que o mundo aberto dele é vazio e por aí vai. Assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos de mundo aberto de corrida, tá ligado? Eu jogo quase todos os jogos de mundo aberto de corrida que já saíram, eu jogo. Tipo, eu joguei Forza Horizon 4, joguei Forza Horizon 5, joguei The Crew 2, joguei, tipo, todos os principais assim que eu conheço, que eu vejo assim, eu jogo. Já joguei Burnout Paradise e por aí vai. E dos jogos, assim, do mundo aberto específico, não falando das corridas, não falando do. Não querendo falar assim das corridas, do modo online, ou coisa do tipo, falando do mundo aberto específico, tipo, da experiência de você andar pelo mundo aberto sozinho, em single player e se divertir. O Mario Kart World é um dos jogos que eu mais me divirto jogando no mundo aberto. Porque, tipo, o mundo dele é um mundo vívido, tá ligado? Você vai andando, você vê as coisas acontecendo, você vê os carros passando, você vê os personagens fazendo coisas que em outros jogos você não vê, tipo um personagem fazendo equipamento, você pode chegar lá e destruir o equipamento do personagem, você tem como. Enfim, você vê as coisas acontecendo no mundo, tá ligado? Não é só um mundo aberto com alguns carros, tipo, com condicionamento aqui e ali, um tráfego aqui e ali, você vê as coisas acontecendo no mundo, tá ligado? Tipo, você tem um movimento no mundo, que você vê os personagens fazendo coisas e por aí vai. E o mundo é bem variado, tipo, você tem uma área de neve, você tem uma área de praia, você tem uma área de vulcão, e por aí vai. Tipo, você tem vários, um deserto, você tem várias coisas para você fazer no mundo aberto, né? Tem vários espaços para você conhecer. E agora, o pessoal fala que o mundo aberto é vazio, assim, não faz muito sentido, porque ok, o Forza, o The Crew tem coisas pra fazer no mundo aberto, mas você tem, tipo, parece que eles têm mais coisas pra você fazer no mundo aberto, porque as corridas, você não tem um menu próprio que você fala, eu quero ir nessa corrida aqui, você chega. Você, no Forza, por exemplo, você quer jogar uma corrida, você tem que ir até aquele ponto da corrida, até o ponto lá marcado no mapa que tá da corrida, apertar um botão e começar. No Mario Kart não é assim, no Mario Kart você tem um menu próprio com o Grand Prix, com as corridas e tal, com o Time Trial, e por aí vai. Você aperta o start, você volta pro menu principal, e você escolhe uma corrida desse jeito, você escolhe qual corrida você quer correr e tal. Porque você não vai no mundo aberto, chegar numa área e de repente você destrava a corrida desse jeito. Você tem a corrida no menu próprio dele. Então fica parecendo que o Ford, por exemplo, tem mais coisa para você fazer porque tem essa parte da corrida. Agora, coisas mesmo que existem só no mundo aberto, o Forza e o The Crew, pelo menos, não tem tanta coisa assim diferente que você pode falar que você fazer. Você tem uns speed traps, que eu sempre odiei o speed trap no Forza e no The Crew, que você tem que tipo correr, chegar passar por um ponto numa velocidade específica, que, tipo 200 km por hora num ponto de velocidade específica. Esse negócio que eu acho horrível, porque tipo, você está simplesmente só correndo no mundo aberto, você passa por esse ponto, aí você fala, ok, vou tentar passar por ele. Você tem que voltar atrás, tentar fazer a corrida, aí tem um obstáculo, aparece um carro que do nada chega aí, você bate, você perde velocidade, você não consegue fazer. Eu nunca gostei desse negócio de speed trap em específico. E o mundo aberto do Mario Kart também tem coisas que você pode fazer, tipo P-Blocks, que são missõezinhas que você pode fazer pra você coletar tipo, moeda azul, ou então pra você fazer uma volta numa pista. Tem pistas secretas no Mario Kart World, mas o pessoal não está falando que existem pistas secretas que não estão no modo principal, que você pode fazer por P-Blocks, como por exemplo as pistas do Super Nintendo dos Bulls. Elas estão no jogo, mas elas estão de forma secreta, porque elas não são tipo, digamos assim, reinventadas para serem uma pista normal, elas são igual do Super Nintendo mesmo, são uma linha reta, com curvas, quer dizer, só uma linha reta com curvas, sem ter tipo, todas as coisas novas que eles põem nas pistas que eles reimaginam, né? Então existem essas pistas secretas e tal, e tem coisa a fazer. E eu acho que no caso de um jogo de corrida, não necessariamente tipo um jogo, todo jogo mundo aberto, você está jogando um jogo que é tipo de ação, personagem e tal, você tem que ter coisa pra você fazer no mundo aberto, tipo um lugar pra você invadir, ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas no jogo de corrida, a graça do mundo aberto, na minha opinião, é você andar pelo mundo e ver as coisas que estão acontecendo ao seu redor, tá ligado? Você chega no mundo, você visita, você tem coisas diferentes acontecendo e tal. E nesse sentido, o mundo do Mario Kart é muito mais interessante, por exemplo, que o mundo do Forza Horizon 5, que é só um deserto enorme. O Forza Horizon 5, tipo, por mais que eu já me diverti naquele jogo, o mundo dele é um deserto enorme no meio do México, que você não tem nada pra fazer naquele deserto. Tipo, todo canto que você vai é um deserto, tá ligado? Você tem umas ou outras que são praia e tal, mas o centro do mundo é um deserto enorme que não tem muita coisa diferente na paisagem. O mundo do Mario Kart você tem coisas diferentes na paisagem. Você tem um deserto, você tem uma montanha de neve, você tem um vulcão, você tem uma praia, você tem uma cidade.
São muitas coisas diferentes no mundo do Mario Kart World. Então, na minha opinião, ele é muito mais rico nesse sentido. Não é mais rico do que o The Crew, por exemplo. O The Crew ele é o mapa inteiro dos Estados Unidos. Tem muita coisa realmente no The Crew. Agora, por exemplo, comparando com Forza, o mundo do Mario Kart é muito mais rico do que o do Forza, tá ligado? Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não conhece ele. E eu vou ficando por aqui. Falou!